Unicep é uma cooperativa livreira que começou no núcleo de estudantes. Vamos hoje conversar com o Rui Vaz Pinto para percebermos como é que é a literatura, como é que os livros marcam presença assim bem no coração do Porto, numa praça onde toda a gente passa, mas nem sempre sobem ali ao primeiro andar do 128 para ver os livros. Hoje queremos que percebam que há ali uma gente a resistir. Para mim interessa muito na questão da Unicep, desta cooperativa, interessa muito esta palavra da resistência. Vocês têm mais de 50 anos, neste momento farão 51. Fizemos 50 em novembro, estamos no 51º. Estão a entrar no 51º aniversário. Rui Vaz Pinto, antes de mais, obrigado por vir conversar comigo. Podemos nos tratar por tu. Claro, agradeço eu também em meu nome e no nome da Unicep pelo convite e é um prazer imenso que sejas tu a entrevistar. Muito obrigado. Explica-me exatamente a ação da Unicep. Nós entendemos facilmente, se calhar o grande público entende facilmente ou facilmente intui o que é a Sociedade Portuguesa de Autores, por exemplo, a Associação Portuguesa de Escritores, e depois temos a Unicep, cuja sigla, cuja designação, as pessoas ficam, nem sempre entendem o que é que poderá querer dizer esta expressão, Unicep, e depois quando vamos a ver é uma cooperativa que aparece com um núcleo de escritores, de estudantes, que nos 2 primeiros anos não está neste espaço que ocupa na Rua José Falcão, e por isso há ali um começo num núcleo estudantil, mas que depois dá um salto, digamos assim, e hoje posso crer que as pessoas que se quiserem associar são livres de se associarem, não precisam de ser exatamente nem estudantes nem escritoras, não é? Certo. Explica-me quem é que pode e deve visitar as vossas instalações. Qualquer pessoa que gosta de ler, que adquire livros, discos, revistas, arte, tem razões de se associar. É muito simples, só precisa de adquirir o mínimo de capital. O Código Cooperativo impõe mínimos para os vários ramos. No nosso caso é o mínimo mais baixo, 30 euros apenas de capital para a entrada, preencher uma proposta muito simples e mais nada. Só no ano seguinte é que inicia o pagamento de uma cota anual de 7,50 euros apenas. 7,50 euros por ano. Por isso imagino que os vossos 7.300 e tal associados... No ficheiro 7.322 até ontem... 7.322 associados já se associaram, alguns já faleceram. Porque a maioria dos quem constituíram jovens, daí que a grande maioria está a vir, não sabemos exatamente quantos faleceram. Mas imagino que com uma cota de 7,5 euros por ano, imagino que toda a gente sabe certinho. Sim, não, pois aí é que não. Alguns afastaram-se, saíram do Porto, foram estudantes que passaram cá e depois se afastaram. Alguns estão do estrangeiro, outros estão de outros pontos de Portugal e das ilhas. Embora haja algum das ilhas que vêm cá novamente e pagam a cota e fazem as suas compras cá, alguns encomendam, mandamos nós através do correio ou de transportadores diversos e mantêm a relação. Mas outros, porque entretanto tinham 18 anos ou 20 há 50 atrás, agora como estão com 68 ou com 70 ou mais, então ou dizem que têm as casas cheias de livros, já compram menos, e então o tempo passa rápido e cai também numa certa inércia, e portanto as cotas em dia estão na ordem só de 700. Estamos agora com o 50º aniversário que fizemos em 19 de novembro a recuperar bastantes. O objetivo imediato este ano é chegar aos 1000 e depois que a bola de neve seja a favor da recuperação. Depois desta entrevista, há uma emoção, espero que sim, muito obrigado. Há uma emoção muito grande aqueles que estão afastados há muito tempo. No ano passado recuperamos alguns cientistas em França e na Suíça que retomaram-se, ficaram admirados, estamos ainda vivos, estamos ativos. E então, há uma ligação muito emocional com esta cooperativa. Uma das coisas, enfim, é preciso dizer isto, a cooperativa é livreira, por isso a base, não é? Mas depois também, ao lado dos livros, temos as revistas, temos discos, música e arte. Exatamente, mas é no fundo a disponibilização dos livros e dos discos, destes veículos culturais, digamos assim, que está no cerne, no fundo, da atividade, que depois vem crescendo
Mas o núcleo, no fundo, da ação tem que ver com isto, disponibilizar alguma coisa em que se acredita. Porque é aquilo que eu percebi, aquilo que eu percebo ao entrar no vosso espaço, aqui eu agora já devia dizer no nosso espaço, porque associei-me na primeira vez que lá entrei, associei-me. Mas aquilo que eu me apercebi é isso, encontrar alguns livros, encontrar alguns discos que se calhar não encontramos imediatamente noutros espaços, ver expostos títulos que se calhar às vezes são menos comerciais, mas que valem, e por isso acredita-se em alguma coisa. Exatamente. Este é o ponto fundamental, acreditar em alguma coisa, veicular no fundo uma cultura na qual se acredita. O livro, a partir do momento em que se coloca à venda, passa a ter a categoria de mercadoria como outras, mas é uma mercadoria com características muito especiais, não é? Carregada de futuro, não é? Como a poesia que dizia o Celaya. O livro sem livro não há futuro, sem leitura o futuro será muito mais lento e sem a consciência do próprio mundo em que vivemos, não é? E só por isso já é diferente da mercadoria livro. Mas infelizmente com a voragem do lucro, com o desejo de mistificar o comércio do livro não é bem tratado, né? Na Unicep preocupamos em que seja, né? Quer tendo um stock de livros importantíssimos dos nossos grandes autores, e não só de Portugal também, claro, e que o livro não seja apenas a mercadoria da ocasião. Portanto, fugimos ao livro que depois de 15 dias do lançamento deixa de ser legível, ao fim de 3 meses há muitas pessoas que devolvem logo e depois até chega a ir para o crime da guilhotina, né? Nós tentamos contrariar isso, né? Mas a par disto, aquilo que tem vindo a ser uma atividade fundamental da Unicep passa por todas as iniciativas onde se convidam as pessoas a entrar, ou seja, encontros, vocês têm inclusive dias marcados para todos os meses, têm ciclos perfeitamente definidos, em que num determinado dia contado do mês recebem as pessoas para conversar com os escritores do Porto, para apresentações de livros, às vezes vejo muito as artes plásticas e alguns artistas plásticos ligados à casa também. Quanto a mim, isto no fundo acaba por ser o que a ti como presidente te põe a correr, não é? É algo que não permite a mesmice do cotidiano, porque a cada sessão, a cada organização trata-se de algo diferente, de uma equipa diferente, de uma noite diferente. Sim, temos agora a primeira quarta-feira do mês a Roda de Choro. É a primeira que existe no Porto. O choro, uma música criada no Rio de Janeiro já no século XIX. Ao longo destes caminho dos 2 séculos foram-se criando o que chamam no Brasil a rodas de choro. Num determinado local, num determinado dia, numa determinada hora, músicos e quem gosta de ouvir a música juntam-se à roda e vai-se fazendo a roda. Esta na Unicep já existe há 2 anos, com músicos ao vivo excelentes. Já tivemos o máximo de 13 músicos em simultâneo, e 11, e 10, e 9, em média 6 a 8 músicos. Portanto, atualmente já foi 2 vezes por mês, agora é uma vez. À primeira quarta-feira do mês, das 22 às 23h30. Ainda oferecemos um cálice de vinho do Porto de Poças. À segunda quarta-feira temos o Jantar de Amizade Unicep. Esta é uma série que já iniciámos em 1996. Escolhemos a quarta-feira porque na ocasião quase não havia nada no Porto à quarta-feira. Foi esse o motivo por escolhemos, era uma noite mais morta na cidade. Então já fizemos 136 jantares de amizade Unicep, com convidados do Japão, de Timor, de Moçambique, de Angola, da Guiné, do Brasil, do Chile, da Argentina, do Panamá, de Cuba, dos Estados Unidos, de Espanha, muitos. O jantar, há o jantar propriamente dito, que as pessoas inscrevem-se, é bastante económico, com peixe e carne, toda a descrição, várias coisas, por 15 euros apenas. Quem não tiver tempo ou não tiver os 15 euros pode ir depois, às 9h30, e
participa na tertúlia sem qualquer custo. E também pode tomar um cálice de Porto ainda. E então os temas são o mais heterogéneo que se possa imaginar. Desde uma historiadora japonesa que anda há 30 anos a estudar os naufrágios das caravelas de Portugal, veio apresentar cá a sua tese de mestrado, agora já fez o doutoramento em Lisboa há 2 anos, desde música que cantam aos poetas andaluzes, amigas de Granada vieram cantar aos poetas andaluzes, uma outra noite de homenagem a Garcia Lorca, a Marlene Monroe, tanto quanto sei foi a única homenagem que se fez em Portugal no dia dos 50 anos da morte de Marlene, com uma representação, uma parte de representação da peça no Clube Fenianos. Temos também muitas parcerias com outras associações culturais da cidade, os Fenianos, a Argo, o Cineclube, o Teatro Experimental do Porto, e portanto 136 na nossa página em unicep.pt podem ficar com uma ideia do que tem acontecido. Estávamos há pouco a ver imagens da página em que eventualmente as pessoas perceberam, viram, estão a ver inclusive o endereço da página para poderem consultar. Ao longo destes 50 anos, tu és presidente há 2 décadas, pelo menos, 20 anos. A caminho disso, mas já estou na direção há 34, sim. 34 da direção. Ao longo de todos estes anos, vocês acabaram por receber algumas das figuras principais da nossa cultura. Sim. Eu sei que, por exemplo, o próprio Saramago esteve em 84 lá, depois de um ano e pico depois da saída do Memorial do Convento. Eu li o Memorial do Convento e fiquei lá nas nuvens, literalmente. Contatei-o, encontrei em Lisboa e ele disse logo que sim, foi uma noite inesquecível. Foi lá que anunciou que o livro seguinte seria o Anda Morta de Ricardo Reis. Esse mais famoso, dado o Prémio Nobel. Veiga Leitão, quando faleceu, era o presidente da mesa da Assembleia Geral. Tive o privilégio de conviver com ele os últimos 7 anos de vida, quase diário, passava lá ao fim da tarde um deslumbramento, aquele poeta que o homem e o poeta eram um só. Muitas pessoas ainda se recordam dele. Eu não tive a sorte de o conhecer, sou admirador da obra, gosto da limpidez das suas palavras, uma poesia cristal, não é? Muito cristalina. E o homem e o poeta eram só um, não havia situação quase. Chegava lá, estava com uma amiga ficava logo, era logo, em segundo já, era como se fosse amigo de sempre, né? Oferecia um poema com um desenho, né? E muitos outros, o professor Oscar Lopes era associado, o professor Nuno Grande, o professor Rui Luís Gomes, que foi reitor da universidade, portanto são 7.300 ao longo de 50 anos, né? Temos também na nossa página de 2 escritoras muito importantes que escrevem generosamente, uma às quartas-feiras e outra aos sábados. A Risoleta Pino Pedro já entrou no 10º ano contínuo de crónicas, quarta crescente, na sequência de uma crónica que teve na Antena 2, na RTP, na Antena 2, continua na Unicep, já está no 10º ano. Filomena Cabral, uma escritora do Porto, já está no 9º ano, como entre livros, umas crónicas mais longas, normalmente a abordar um tema diferente. Da Risoleta são mais curtas, né? E, portanto, mais um motivo para ir à nossa página. E está aberta também, temos um espaço associado onde qualquer associado pode colocar texto seu na nossa página. É porque eu tenho a sensação de que, por vezes, não sei se eventualmente a nova geração, estes autores mais jovens, eu tenho a sensação que por vezes não estão conscientes do trabalho e do alcance, no fundo, da Unicep, não é? Não sei se isso é efetivo, se os novos autores vos procuram. A imprensa anda muito distraída e a comunicação da dita social anda muito distraída, né? E tivemos na direção uma jornalista que agora tem feito uma carreira bastante importante e que eu convenci a entrar para a direção na ocasião em que estava a finalizar o curso e só lhe pedi uma coisa, que escrevesse as notícias para a comunicação social. Ela era exímia, fazia as notícias, só que faziam, não liam, e então raramente há uma referência, né? E daí que, mas ainda agora os poetas do Pinguim foram lá apresentar o livro que saiu, os poetas da Cava agora dos 25 anos, foi apresentar lá, foi excelente.
E temos tido lá apresentações de livros, muitos, além do que eu referi. Receber ali muita gente constantemente a vossa atividade. Eu falei nessas atividades em dias certos, mas temos em fins de tarde centenas e centenas de livros lá apresentados. Vamos ter agora em 30 de novembro Raquel Varela, a história do povo na Revolução de 74-75, depois Ribeiro Cardoso sobre o 7 de setembro de 1974, vamos ter lá os burgueses a seguir também, estamos sempre com apresentações de livros. O tema do livro da Raquel Varela leva-me à questão seguinte que eu gostava de abordar contigo. Nós estamos, nesta época, digamos assim, a passar os 40 anos do 25 de Abril. A Unicep, como espaço de pensamento, surgiu já antes da Revolução e como espaço de pensamento terá com certeza pensado alguma coisa acerca da conquista da democracia. Como é que tu pensas, como é que a Unicep no fundo coube nisto, como é que resistiu, porque de facto qualquer junção, digamos assim, o lugar de junção de pessoas que escrevem é sempre um lugar perigoso para todas as ditaduras. E que memória no fundo a Unicep tem desta transição? A Unicep desempenhou no Porto um papel importantíssimo desde que foi concebida na República 24 de Março, criada em 24 de Março de 63, na Rua da Boa Hora, e aí surgiu a necessidade de ter um sítio onde adquirir livros mais económicos, a preço mais baixo, livros que a censura não permitia que se vendessem. E, portanto, a ideia surgiu logo aí no surgimento da 24 de Março e depois em 19 de novembro do mesmo ano resultou em certo. Então, depressa, quer por estar em frente à universidade, que quase toda estava no local onde é hoje a reitoria, nos Leões, e isso facilitou bastante. E então foi um local de consciencialização, o convívio, estava sempre dezenas de estudantes e, portanto, alguns que viviam, não tinham consciência do país em que viviam, foi um grande local de consciencialização. Quando surge o 25 de Abril, digamos, era algo de que estava à espera, como diz a Sofia Madrugal, a madrugada límpida, né? E então, portanto, foi uma explosão de alegria, o acabar com o grande esforço para ter os livros que a censura impedia, e portanto não há palavras que quem estava cá no Porto e viveu, por exemplo, o 1º de maio de 74 na Avenida dos Aliados é algo que não se repete na vida de uma pessoa, não é? Eu há umas poucas semanas entrevistei uma poeta de quem tu serás amigo e associada também da Unicep, a Maria Virgínia. Muito amiga e admirador, sou muito amiga. Exatamente, e ela falava até com uma honestidade cândida do facto de ter sido casada com um senhor que achava que o cérebro das mulheres pertencia aos homens, aos maridos, digamos assim, e que efetivamente a conquista da liberdade, a democracia, uma ascensão da mulher e do papel da mulher na sociedade era algo de glorioso que não se podia esquecer. No fundo é este pequeno testemunho que às vezes eu gosto de ir buscar a pessoas que se lembrem de como as coisas eram antes, para que fujamos a este chavão do antigamente é que era ao mesmo tempo uma porcaria também. Completamente. Na minha aldeia éramos 52 no meu tempo, na mesma sala, as 4 classes, e fui o único que chegou à universidade. Eu, portanto, filho de camponeses, como sou economista, tenho esses números, tenho bastante memória, que acompanho há muito tempo. Não chegava a 2% os filhos de camponeses e operários que chegavam à universidade. No meu caso, era quase, está mesmo dentro dessa regra, de 52, chegou apenas por feliz acaso, não é? E portanto, era quem diz as coisas que não sabe o que está a dizer ou esqueceu-se completamente do que era. Sobretudo isto para as novas gerações que talvez tenham menos dificuldade em perder aquilo que está conquistado, porque quem não conquista, quem recebe de mão beijada, talvez consiga levianamente abdicar, não é? Perder, mas
talvez seja preciso criar esta evidência que se calhar para as pessoas mais velhas é pura, é absolutamente límpida, não é? É uma evidência límpida, como diria a Sofia, mas que os mais novos talvez não consigam entender esta limpidez desta conquista, não é? Na revista A Página da Educação do último outono, que é do Sindicato de Professores do Norte, foi apresentada na Unicep, uma gentileza da direção da revista, e há um artigo que fala da Unicep, e a jornalista Maria João foi muito feliz, diz Unicep 50 anos de resistência e de afetos. Quando falavas há pouco da alegria que pessoas, quando entram lá, alguns dos que vão lá, claro, alguns vão diário, outros vão semanalmente, alguns têm também os seus dias certos, mas aqueles já não vinham há muito tempo e agora estamos a conquistar, as lágrimas rebentam quando chegam lá, muitas vezes. Porque a Unicep acaba por ter essa questão de símbolo de reunião, não é? E de reunião exatamente para um pensamento livre, não é? Para um pensamento verdadeiramente democrático, em que as pessoas podem ali expor as suas diversas artes ou simplesmente vir a oferir das artes de quem faz arte, mas com essa frontal liberdade de poder opinar e de poder pensar. Pelo menos é essa a sensação com que eu fico, e é isso que me passa das pessoas que ali se reúnem ainda para resistirem. Eu disse inclusive à Maria Virgínia Monteiro que uma das coisas que admiro nela, que é uma senhora com mais de 80 anos, é exatamente vai fazer 83 em 25 de maio. Eu ando com a obra poética dela, já editámos um livro de sonetos no dia dos 75 anos. Sim. E agora estou em preparação da obra poética, queria que fosse no dia 25 de março, já não irá ser, mas irá ser talvez no nosso aniversário, em novembro. Também não falei, se me permites, não pretendemos ser uma editora propriamente dita, portanto não é esse o objetivo, mas ao longo de 50 anos, dadas as relações com pessoas tão ligadas às letras, fizemos a edição de 25 livros em 50 anos, né? Alguns excepcionais, enfim, sou suspeito que estou ligado à edição deles, mas temos livros excelentes, né? E uma das coisas que me parece apaixonante numa figura como a Maria Virgínia é que aos 83 anos ela ainda se incomoda, não é? Ainda se incomoda a criar, ainda se incomoda a conversar, a discutir os assuntos de uma forma bem apaixonada, bem como dizer, reveladora. E uma das coisas que eu percebi com ela em conversa em off é que a Unicep é, por exemplo, um dos redutos de motivação dela. Por isso, aquilo que a faz vir de Espinho, muitas vezes ao Porto, tem que ver com a atividade da Unicep, que de alguma forma a mantém animada. Estamos agora com uma exposição de Luísa de Prior, que cedeu um quadro para a capa, deu-me um portfólio de mais de 200 quadros, há muitos que eu gostava, que se daria uma boa capa, mas vai ser um que ela chamou de Sagrada Ascensão, que dá a ideia da força da poesia da Maria Virgínia Monteiro, uma poesia sangue, carregada e vítima também do que falaste há pouco, dos tais homens que pensavam que os livros não eram para as mulheres, ou que os livros nem para mulheres nem para homens, que não valia a pena ler, não é? E ela foi vítima disso, então a poesia dela é uma força extraordinária. É uma reclamação de autonomia, de identidade, não é? Eu sinto muito isso, o que ela reclama é mais do que um protesto, ela reclama ser alguém, reclama ter a sua própria identidade. Rui Vaz Pinto, vou agradecer-te, o nosso tempo chegou ao fim, vou agradecer-te teres vindo conversar connosco. Foi um prazer, espero que os associados da cooperativa Unicep corram a vir participar nas novas iniciativas, nas muitas que estão sempre agendadas. Paguem, enfim, os 7,5€ para que a vossa vida seja mais fácil. São 7,5€ por ano. E que vos ajudem, no fundo, a continuar a resistir, porque a vossa resistência, de alguma forma, é a nossa melhor resistência também, a nossa de todos. Muito obrigado, Walter. Muito obrigado por ter estado aí. Procure no Facebook a minha página oficial para ir sabendo o que vai acontecendo no nosso programa.
e volto para a semana, nós voltaremos também. Muito obrigado por ter estado aí.